A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. E depois de um longo tempo, depois de quase 5 anos de namoro, chegamos ao início, né, ao programa de estreia da Vida Show na TV, aqui na TV Zoom, né? Vamos tentar trazer um pouquinho do rádio para a TV, não exatamente com a mesma dinâmica do rádio, mas com muitas atrações, com o povo respondendo aos temas aqui, com entrevistados dos mais diferentes setores da sociedade. Você vai gostar, eu tenho certeza, eu sou suspeito para falar. Eu quero agradecer muito a equipe que está nos ajudando a colocar o da Vida Show na TV no ar. Muito obrigado ao pessoal da Cianf, ao Roosevelt, ao seu Júlio, muito obrigado à equipe aqui da TV Zoom, que é maravilhosa, obrigado ao convite do Salvador, da Luciana Ferraz, obrigado ao Léo Artúrios, né, que está dirigindo aqui o nosso programa, obrigado à nossa Isabela, que está aqui ajudando na produção, aos cinegrafistas, Marconi, que está na direção de VT, está gerando nossas imagens aqui, ao nosso Odovaldo Júnior, que está na rua, colhendo as opiniões dos nossos participantes, né? Você pode aparecer na TV Zoom, aqui no Da Vida Show na TV. É verdade, é verdade. A nossa equipe vai estar toda terça-feira. É terça-feira, 9 da manhã, que a equipe vai estar na rua. Toda terça-feira, 9 da manhã, a equipe está na rua, em algum ponto da cidade, ou do bairro, ou do distrito, fazendo as perguntas relativas ao programa da terça-feira à noite, ou da próxima terça-feira. Bom, o fato é que estamos começando o Da Vida Show na TV, aqui na TV Zoom. E essa camisa, gente, essa camisa aqui, eu já visto há muito tempo, de outros carnavais. O que é? Lili? Lili Rodoviária também vai estar com a gente aqui. Lembrou? Tá bom. Lembrou? Já falei. Lili Rodoviária vai estar com a gente aqui também, tá bom, gente? Vamos lá, começando, Da Vida Show na TV. Solta, Marconinho. Homem de bom gosto veste Omni VIP. Leves? Na Omni tem. Lacoste, na Omni tem. Elos? Na Omni tem. Aramis, na Omni tem. Reserva? Na Omni tem. Richards, na Omni tem. Ternos e blazers? Na Omni tem. Vá conferir a loja mais moderna da cidade. Omni VIP, ao lado da Hanner Calçados, Nova Friburgo. Você sabe que pode confiar. Laboratório Intermed é o melhor pra te entregar. Laudos rápidos, experiência. Você se encanta com o atendimento. Competentes profissionais e os melhores equipamentos. Vem, Laboratório Intermed. Laboratórios Intermed, Ernesto Brasílio, 71 Centro. Telefone 998590909. E já estamos de volta com o nosso Da Vida Show na TV. Olha, é um prazer ter você com a gente aqui. Toda terça-feira, de 8 às 9 da noite, nós estaremos juntos aqui com reprise durante a semana do Da Vida Show. Muito obrigado a você que está curtindo já o nosso trabalho de início. Muito obrigado a você também, nosso patrocinador. Nós já conseguimos uma coisa importante, que é já começar o programa com patrocinadores. Então, muito obrigado a vocês da Prefeitura de Maricá, Secretaria de Turismo. Obrigado, Zé Alexandre. Obrigado ao Laboratório Intermédio. Muito obrigado. Obrigado a Omni VIP, o Neif, Vermelígia. Muito obrigado. E outros que virão, com certeza. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, nesse primeiro programa nós estamos falando de datas importantes do mês de maio, né? Vamos conversar a respeito do aniversário, como eu falei na abertura, a respeito do aniversário da cidade, a respeito do 16 de maio, daqui a 3 dias, a respeito do dia 2 de maio, no qual completei 2 anos sem o cigarro. Vamos falar do dia 1º de maio, dia do trabalhador também. Tudo isso no programa de hoje. E agora eu tenho o prazer de receber o professor Maurício Raposo. Professor não, o historiador, ele fala assim porque ele não está em sala de aula, o historiador Maurício Raposo. Maurício, nessa câmera, boa tarde aí, o seu olá para a nossa galera aí. Não é boa tarde, nem bom dia, nem boa noite, que não sabe quando o pessoal vai ver, não é? Não, olha, boa tarde a todos, é um prazer enorme por estar aqui nesse programa, né, inicial, né, e pelo convite que você me fez, né, para falarmos sobre aí o 16 de maio, né? Você é formado em História na Santa Doroteia. Isso. E fez pós-graduação
Na UF? Na Universidade Federal Fluminense, na UF. Na UF. Eu morei pertinho lá, durante 19 anos na Noronha Torrezão, Santa Rosa ali. Dá para ir a pé até a UF, né? Dá para ir a pé. Professor, 16 de maio, Friburgo está completando 207 anos. Você me falava em outra ocasião, quando tínhamos um bate-papo animado lá no bar do Julinho, na Luiz Spinelli. Sim. Julinho, Sônia, um beijo para vocês. A respeito de uma Friburgo que as pessoas não conhecem. Conta um pouquinho dessa história que as pessoas não conhecem da nossa cidade, ou que não é muito falada normalmente. Fala pra gente. O que se fala muito, se comenta muito de Friburgo, justamente no período do aniversário da cidade, é a questão da imigração dos suíços, né? E às vezes dos alemães, né? Então se comenta mais isso, né? Mas Friburgo tem toda uma trajetória desde o final do século XVIII, né, quando se começa a se instalar as fazendas de café. Né? Dom João VI vai conceder, né, terras que eles chamam de Sesmarias. 1780, 1790, final do XVIII? Isso, exatamente, final do XVIII. Para determinadas famílias, pessoas, né, para que plantarem café, né, e o café traz também aquele mundo escravocrata. Né? Certo. Só que aí, com a vinda de Dom João VI para cá, né, e a mudança da política na Europa, com a Guerra Napoleônica, há uma necessidade também de se criar um exército. Nem que seja exército de estrangeiros, batalhões de estrangeiros, batalhões de mercenários, se falava, porque não havia uma profissionalização, né, Não havia o exército brasileiro ainda? Não havia. Eram os bandeirantes durante todo o período colonial, mas que se precisou já, até pelo avanço das armas, das tropas, né? Napoleão vai ser o primeiro que vai no sentido de profissionalizar um exército. Né? Então, Dom João sente essa necessidade, né, por conta desse contexto da Europa. E vem cá, ele já percebia que aqui tinha muita riqueza, precisava tomar conta dessa riqueza, ou não, ainda não tinha se tocado disso? Das Minas Gerais, por exemplo, foi depois? Não, Minas Gerais foi antes, tinha então, por isso ele achou que tinha que tomar conta do país, tinha que ter uma guarda armada, um exército? Não, porque como o Rio de Janeiro passou a ser a sede do Império Português, então ele precisava até segurança, né? Porque havia a iminência de Napoleão invadir o Brasil. Sim. Por isso que ele não fica em Salvador, ele vai ficar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já tinha várias fortificações, entendeu? Mas Friburgo, ele vem a partir do século XIX, né, a se estruturar como vila, né, e criar um núcleo colonial por conta de 3 fatores. O primeiro, um fator econômico, ou seja, se desenvolver aqui essa região com uma produção menor, não a monocultura, uma produção que você tivesse produtos hortifrutigranjeiros, né? Justamente para abastecer o centro da corte. Como é até hoje, né? Como é até hoje, exatamente. Depois você tinha um aspecto mais ideológico, que era o branqueamento da população, né? Ou seja, a população brasileira nesse período era uma população escravocrata e negra, a maioria, né? Sim. Então ele precisava de trazer elementos... Limpar. Elementos da Europa, né? Para branquear um pouco, né? Para criar uma... Ariano. Exatamente. Não existia esse conceito de ariano, mas fazer um branqueamento. E o terceiro é uma questão mesmo da região, né? De você criar núcleos coloniais aqui, com famílias, né? Uma produção pequena, né? E desenvolver aqui toda... Agricultura familiar. Toda a região. Né? Então, esse era o propósito. Então, vieram primeiro os suíços, ficaram aqui em 100 casinhas, depois, como não se deram bem aqui, foram mais para dentro, foram mais para Cantagalo, de onde... Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo. E nessas 100 casinhas vêm os alemães, que efetivamente fizeram muito mais do que... Olha, gente, não tem briga nenhuma com o suíço nem alemão aqui não, tá? Estou dizendo assim, os suíços, até por falta de condições de respaldo do Império, vieram para uma coisa, não tinham o que esperavam que teriam aqui, então foram mais para o interior, foram mais para dentro lá, das terras do Morro Queimado, se não me engano, é isso? A fazenda Morro Queimado que ficava no centro aqui, tanto que o resquício da fazenda, a sede, é onde é o Colégio Modelo. Perdão, Colégio Modelo. Colégio Anchieta. Ali ainda tem um resquício. Aí vem os alemães. Aí vem os alemães. Trazendo indústria? Não.
A questão dos alemães poderiam marcar um outro programa, porque tem muita história, muito assunto, né? muito complexo, né? As pessoas confundem essa primeira leva, esse primeiro movimento dos alemães com o segundo do século XX, que aí veio o capital alemão, no surgimento das E fábricas. não tem nada a ver, então, com 1824. Nada Não tem com a nada chegada dos alemães a Friburgo. A não ser a Isso é um Igreja segundo Luterana. momento A não ser a Igreja Luterana, que é fundada em Olha que 1824. importante. Eu pensei que tivesse sido um momento só dos alemães aqui. Não. Então teve uma primeira leva que não foi tão feliz assim, mas a segunda foi melhor. A segunda foi melhor. No século XX já. Já no século XX, outro contexto, a República, né? Das indústrias têxteis, né? Que vai se formar em Friburgo, em Petrópolis, Sim. né? A energia elétrica. A energia elétrica, o problema da Eles- da Só um energia. minutinho. O que é, Lili? Convida o professor. A Lili é a Convida. nossa diretora, desculpa. Convida para participar professor. do programa. O que é? Convida ele. Vou fazer o convite, eu vou fazer. Ele já Isso. falou que vai falar. Ele já Tem que falou ficar- que vai falar eu mais do tenho que assunto falar aqui. tudo, você não sabe. Deixa eu fazer então. O senhor aceita então ser um dos nossos fixos aqui, quadros fixos do nosso Da Vida Show na TV, falando um pouco de história a cada programa? Você vai me dar uma honra. Então tá bom, tá aí. Tá satisfeita? Tá, tô. O que é? Tem isso. participação popular também? Tem participação da rua? Então vamos lá, Denise Peixoto, é contigo. Pessoal na rua, fala meu povo. Olá, você que nos assiste pela TV Zoom. Olá, equipe do Da Vida Show, Davi Rangel. Nova Friburgo vai fazer aniversário dia 16 de maio. E nós viemos às ruas para saber o que o povo está pensando. Que presente você gostaria de dar para sua cidade? Eu daria tarifa zero para o transporte público. Eu acho que muito interessante, uma área que está precisando de atenção, são as crianças especiais da cidade, né? As escolas não têm estrutura para receber essas crianças, né? As salas de aula não são adaptadas, então eu acho que teria que ter um centro especializado, né? Já temos a APAI, mas está sobrecarregada. Eu acho que a prefeitura, né, poderia sim dar uma atenção especial nessa área. Fazer um centro adaptado, né, lúdico, para receber essas crianças, né, em todos os aspectos, né, treinar profissionais, para poder estar dando atenção especial realmente nessa área. Acessibilidade, transporte público, porque nós tivemos dificuldade, né, para subir aquela rampazinha para cadeirante, entendeu? E mais o quê? Que nem todo ônibus tem a rampa e nós ficamos assim, uma rodovia que nós moramos a 15 quilômetros, ficamos ali uns 40 minutos aguardando. E ela com o médico marcado, com o marido hospitalizado, então é uma dificuldade enorme. Esse seria um dos maiores presentes para Nova Friburgo. Pois é, olha aí o povo falando, o povo aí, olha só, você vai ver e ouvir muito povo falando aqui no nosso Da Vida Show na TV. Que é importante que a gente esteja sempre em contato com toda a população de Friburgo para a gente poder, assim, determinar quais são os assuntos que vamos tocar aqui no nosso Da Vida Show. Professor, mas me permite chamá-lo de professor, né? Claro. Você é historiador, mas também pode ser professor, pode dar aula também. Sim, claro. Você fez graduado, pós-graduado, pode dar aula. Você viu o pessoal falando aí das coisas que faltam em Friburgo, das vias de acesso, de acessibilidade, falando de clínicas especiais para crianças autistas. Falta muita coisa ainda para a nossa cidade, professor Maurício. A primeira participante, eu acho que foi a dona Cleia, se eu não estiver equivocado, ela fala com saudosismo, né, a questão das fábricas, das antigas fábricas, Sinimbu, né, Ipu, etc. Realmente, isso aí, hoje, praticamente, elas não... Inclusive, onde nós estamos aqui, o Espaço AP foi uma fábrica importante. Né? Uma fábrica alemã. Uma fábrica alemã. Todas com capital alemão. Né? Aliás, parabéns a essa diretoria de 10 anos para cá, aqui do Espaço ARP, né? Sim, que transformou o Espaço ARP em uma nova downtown. Um downtown de Friburgo. Eu acho que até mais do que o downtown, porque tem as nossas características, tem as nossas qualidades aqui. Né? E aqui tem a história dos ARP, aqui tem história de Friburgo nos corredores. Se você andar pelo Espaço ARP, tem história de Friburgo pelos corredores. Mas continua, professor. Então, ela fala desse saudosismo das fábricas, mas realmente, né, um avanço tecnológico, com a mudança, né, da matriz econômica, né, o mundo inteiro não tem mais esse tipo de produção. Né? Hoje a produção é muito mais rápida, é uma produção com um local menor, né? Hoje nós temos até a famosa impressora 3D, né? Você pode imprimir um objeto em todo... Né? Você sabe o que estão criando agora? A carne 3D.
Você já ouviu falar disso? Não. Os caras estão criando carne 3D. Você vai comer carne produzida artificialmente por um computador. Meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar, professor? Você comeria uma carne 3D, professor? Não sei, depende do sabor. Você não, Lili? Você não. A Lili não. A Lili já falou que não comeria, não. Não comeria. O que que... Tá, não precisa falar também. Tá, não precisa falar também. Mas então a tecnologia está aí, mas a história permanece. E a nossa história é muito rica. E é muito importante, né? Sabemos a história não só do local, né? Da região, como do nosso país, né? Mas, e sobre a questão da falta de acessibilidade, né? Alguns pontos da cidade, né? A questão da educação especial, né? O que acontece é porque houve um crescimento muito rápido, né? Principalmente populacional. Friburgo, né? Porque ela acaba sendo... Friburgo hoje é o grande polo da região, né? É a principal cidade. 16 a 18 municípios estão dependentes de Friburgo, né? O hospital é de 14 municípios, o comércio é de 14 municípios, 16 municípios. E agora a gente, acredito eu, né? Em breve teremos o Hospital do Câncer, né? Câncer, então sim. vai trazer mais... Né? Quando eu morei em Cordeiro, morei em Bom Jardim, morei nessas cidades todas aí, quando a pessoa falava assim, eu vou a Friburgo. É uma viagem, né? Um passeio, né? Eu vou comprar LP lá em Friburgo, na época, década de 80, 90. Eu vou comprar um LP de fulano lá em Friburgo. E tinha loja de LP em Cordeiro. Né? E isso não é uma coisa de agora. Isso que a história é interessante por isso, porque você tem toda uma trajetória desde quando Friburgo tinha a questão da hidroterapia, né? Hoje o Colégio Nossa Senhora das Dores era um centro hidroterápico. É mesmo? Então as pessoas iam lá tomar banhos, né? Medicinais, né? Para tentar, se tinha essa ideia. Águas curativas. Inclusive a Princesa Isabel esteve aqui várias vezes porque ela durou 10 anos para engravidar, né? Então ela vinha, achava que esses banhos lhe traria fertilidade, né? E aconteceu. Mas depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Haja água curativa, né? Muita água para a Princesa Isabel. A água faz bem, gente. A água faz bem. É isso mesmo. Então, essa questão medicinal, né, vai fazer com que Friburgo tenha uma estrutura de rede hoteleira, né? A questão dos colégios como Anchieta, né? O colégio modelo na época. Lá estive por 9 anos no Anchieta. O Nossa Senhora das Dores. Você estudou em qual colégio, professor? Eu estudei no Rio. Você é carioca? Sou carioca. De que lugar? Sou da Tijuca, Praça Santos Penha. Praça Santos Penha. Fiquei muito na Praça Santos Penha. Quando eu fui para o Rio em 98, para trabalhar na Tupi, na Rádio Tupi, eu morei na Pereira Nunes. Sim. Pereira Soares, que era paralela à Pereira Nunes. Onde tinha o bar dos dubladores ali, etc. Ali chama mais de Andaraí, Vila Isabel, né? Vila Isabel, Andaraí, Gastão Penalva, ali pertinho ali. É verdade. Muito bem. Professor, grande prazer recebê-lo aqui. Poxa, eu espero poder contar, como já a Lili já determinou, que quem determina é ela, a nossa diretora, né? Muito obrigado, Lili. Você vai fazer um quadro contando mais histórias, inclusive dessa história alemã, que eu quero saber, a respeito de Friburgo, mas vamos falar de outras histórias e de outros municípios também. Sim, claro. Isso é muito importante. Friburgo está atrelado à história dos outros municípios e vice-versa. Muito bem. Tá? Muito obrigado mais uma vez por participar desse programa de estreia. Até a próxima. Até a próxima. Bom, nós vamos agora conversar com o Dr. Rafael Chiappini. Vamos falar de Previdência Social. A sua aposentadoria, o seu pecúlio, né? O din-din que vem do governo para você, que pagou tanto tempo a Previdência e que, de repente, hoje não tem nem dinheiro para comprar remédio ou pagar médico, né? Previdência Social em pauta. Dr. Rafael Chiappini. Olá, Davi, e a todos que estão acompanhando o Davi da Show agora na TV. E hoje o meu recado é para aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada. Uma dúvida muito comum que surge é quando essas pessoas vão se aposentar e verificam lá no momento de pedir a aposentadoria que a empresa não recolheu os períodos em que ela trabalhou, ou pelo menos parte desses períodos. Por favor, você que trabalha de carteira assinada, chegou lá no momento da aposentadoria, verificou que a empresa deixou de recolher alguma coisa, deixou de pagar INSS, não recolha o INSS em atraso. Por que isso acontece? A obrigação tributária, ou seja, a obrigação de pagar o INSS, cabe à empresa, não cabe ao empregado. O empregado que, de repente, no momento da aposentadoria, verificou essa situação, a ele cabe comprovar que trabalhou. Isso é muito simples. Ele vai apresentar a carteira de trabalho, de repente até um extrato de fundo de garantia, uma folha de ponto, enfim, qualquer documento que comprove que você trabalhou lá nessa empresa. Mas, por favor, não recolha em atraso, tá certo?
Davi, um forte abraço e até a próxima. Obrigado, doutor Rafael Chiappini. Como estava falando com o professor Maurício agora há pouco, é povo de Bom Jardim, povo dessa área aí, né, que cerca Nova Friburgo, né, que tem Friburgo como referência. Até o doutor Rafael acaba de mudar aqui para o Cascatinha. Morava em Bom Jardim, agora mudou para cá, para o Cascatinha, né? O pai deles também é vereador lá em Bom Jardim, né? Um grande abraço para todos vocês aí, tudo de bom. Olha só, a gente vai para mais um intervalo comercial com imagens de Marcos Paulo Júnior, imagens bonitas, vista aérea de Friburgo, de drone. Ele é cinegrafista, ele é fotógrafo, ele participa do Centro Excursionista Friburguense, é um cara muito ligado à natureza também. Acesse aí Marcos Paulo Júnior nas redes sociais, que você vai ver muita coisa bonita. Vamos lá? Intervalo e a gente volta já. Homem de bom gosto veste Omni VIP. Leves? Na Omni tem. Lacoste, na Omni tem. Elos? Na Omni tem. Aramis, na Omni tem. Reserva? Na Omni tem. Richards, na Omni tem. Ternos e blazers? Na Omni tem. Vá conferir a loja mais moderna da cidade. Omni VIP, ao lado da Hanner Calçados, Nova Friburgo. Você sabe que pode confiar. Laboratório Intermed é o melhor pra te entregar. Laudos rápidos, experiência. Você se encanta com o atendimento. Competentes profissionais e os melhores equipamentos. Vem, Laboratório Intermed. Laboratórios Intermed, Ernesto Brasílio, 71 Centro. Telefone 998590909. Estamos de volta da Vida Show na TV e dessa vez com o Dr. Renato Abirâmia. Bom, no dia 2 de maio, eu vou explicar o porquê rapidamente do Dr. Renato estar aqui, dentre outros motivos, é porque no dia 2 de maio eu completei 2 anos sem o cigarro, né? E o Dr. Renato tem uma participação fundamental nessa minha parada pela 5ª vez com o hábito de fumar. Dr. Renato, muito obrigado por estar aqui no nosso programa de estreia, viu? Eu que agradeço, Davi, essa honra de falar nesse programa de estreia. Isso. E lembrar que você já parou 4 vezes, mas essa última é definitiva. É definitiva. É definitiva. E é preciso que seja definitiva, porque começa a causar obstrução coronária, começa a dar problema respiratório. O que uma pessoa, depois de um certo tempo já fumando, como eu já tinha mais de 25, 30 anos fumando, o que começa a acontecer com a pessoa, doutor Renato? Depois de 10 anos de tabagismo, dependendo da carga tabágica, a carga tabágica é a quantidade de cigarro que se fuma por dia. Né? Mais ou menos, se for um maço... Eu fumava um maço por dia. Um maço, durante 10 anos, a carga tabágica é 10 maços ano. Né? Se for 20, é 20. É assim, a quantidade de cigarro, ela, evidentemente, ela ocasiona mais dano. Quanto mais, pior. Mas a parada de cigarro é fundamental para a vida sadia. E por que a pessoa volta tantas vezes? Volta porque o tabagismo é uma doença. Dá dependência física, psicológica e até comportamental. É doença, tem que ser tratada como doença. Não adianta dizer, falta de vergonha, isso é tudo conversa. É doença e tem que ser encarado dessa forma. Muita gente falava assim. É muito difícil. Muita gente falava comigo assim, você não tem vergonha na cara, não. É a 5ª vez que você para de fumar. Não é falta de vergonha. O problema são as recaídas, né, que elas ocorrem mais ou menos de 3 a 4 semanas depois que você para de fumar. E hoje tem tratamento. Né? No serviço público, nós temos, aqui em Friburgo, em qualquer lugar, né? O SUS disponibiliza tratamento com palestras, tratamento com medicamentos. Agora são 2 medicamentos só que existem para aqui no Brasil, porque nós tínhamos 3, mas um deles, que era o Champix, que era o melhor de todos, tinha nitrosamina e tinha possibilidade de desenvolver um câncer, foi suspenso, proibido. Agora só tem a bupropiona e a reposição de nicotina, são os 2.
Mas funciona, às vezes os dois em conjunto. Eu tomei o bupropiona, né? Que você me receitou. Bupropiona para parar com a ansiedade. Para com a ansiedade e para com a vontade de fumar. Né? Para mesmo. Tem estudos científicos comprovando isso. E o interessante é que, você vê, na década de 80, até o ano de 89, 35% da população brasileira fumava. 35%? Fumava. Hoje, 9,8%. Depois que proibiram a propaganda, a publicidade, não tem mais publicidade, colocando aqueles avisos nos maços de cigarro. Você acha que funciona esse negócio do aviso do maço de cigarro? Lógico que funciona. Tanto é que a prova cabal é exatamente essa. Que o Brasil foi talvez um dos países, até o que mais diminuiu o consumo de cigarro. Mesmo assim, ainda são 22 milhões de brasileiros que fumam quase. E esses vão ter problemas. Porque uma coisa que eu fico imaginando a parada de cigarro é a melhor coisa do mundo, né? O que você fez e que os outros, eu espero que façam também. A Organização Mundial da Saúde afirma peremptoriamente que 50% dos tabagistas vão morrer por doença tabaco relacionada. Quer dizer, não só do ponto de vista pulmonar, respiratório, como também cardiovascular e câncer. Né? O câncer de pulmão, eu tenho que falar no câncer de pulmão, porque é o terror do pneumologista. Porque quando o paciente chega ao pneumologista, ele já está com comprometimento disseminado, com metástases, 85%. Você me dizia fora do ar que você teve vários pacientes que faleceram de câncer no pulmão, mesmo depois de ter parado de fumar há muito tempo. Isso, inclusive. 30, 40, 50 anos depois de parar de fumar, o cara ainda consegue morrer de câncer no foi pulmão. 42 anos. 42 anos. Um deles. E então não vale a pena parar de fumar? Não, lógico que vale, lógico que vale. O problema é que, isso é exceção, eu tive 7 pacientes, todos eu conhecia. Todos, 3 médicos, 2... 3 médicos? 3 médicos. 2 ex-vereadores, conviveram comigo, eu conheci. Um que almoçava comigo toda sexta-feira, tinha um grupo, ele ia lá almoçar. E esses aí tiveram câncer de pulmão depois de 30 anos de interrupção do tabagismo. Então, nos Estados Unidos, no Hospital Monte Sinai, eles fizeram um estudo que foi incorporado na América do Norte, lá nos Estados Unidos, propriamente dito. Ali é o seguinte, para prevenir câncer de pulmão, o ex-fumante, aquele que fumou ou deixou de fumar há 10 anos, ou que continua fumando, ele tem que fazer uma tomografia computadorizada de baixa dose. O que significa isso? 4 vezes menos radiação ionizante do que a tomografia que nós fazemos habitualmente. E radiação ionizante é prejudicial, porque tem um efeito cumulativo. Eles chegaram à conclusão que essa dose bem menor poderia ocasionar, primeiro, baratear o exame. E o seguro paga, o seguro americano paga. Você vê que vantagem. Se o seguro paga, é coisa boa. Porque o seguro não vai investir. Ele vai investir porque vai fazer diagnóstico precoce e o paciente não vai morrer e vai poder ser operado. Então, o objetivo é fazer diagnóstico precoce. Porque o câncer de pulmão, quando ele começa com sintoma, às vezes é até difícil o diagnóstico, porque um paciente pode ter uma DPOC, que é outra doença. Aqui no Brasil tem 12 a 15 milhões de pessoas com DPOC. O que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Que destrói as pequenas vias aéreas, os alvéolos, causada 90% pelo tabagismo. E essa doença é uma doença que dá tosse, cansaço. E um dos primeiros sintomas do câncer de pulmão é o aumento da tosse, mas ele não percebe. Ele não liga uma coisa a outra. Ele não liga, ele acha que a tosse é por causa do cigarro, porque ele já tem DPOC e tudo, e acaba demorando no diagnóstico. Então, a minha conduta, eu tenho feito isso, ainda não está, aqui no Brasil ainda não pegou. Eu acho que os próprios planos de saúde têm que investir nisso. Claro. Porque tratar de um paciente...
Sem falar do lado humano, né? Sim, sim. Sem falar do lado humano, que é o principal. Eu acho que o investimento... eu estava vendo, o Brasil está gastando 1 bilhão e 500 milhões em medicamentos que são conseguidos na justiça. Eu acho muito pouco. Então, o que é a Lili? A Lili Rodogalho. O que é a Lili? Tem gente da rua. Estou conversando com o doutor Renato. Estou conversando com o doutor. Não me atrapalha. Tem participação da rua? Participação. A Denise Peixoto vai participar da rua? Tá da rua. Então tá bom. Vamos lá então, Denise Peixoto da rua com a participação popular aqui no Davi da Show na TV. Rola o VT. Davi, muitas pessoas, né, vieram de outras épocas em que o cigarro era considerado status, fumar era legal, não havia muita informação em relação, né, aos malefícios do cigarro. E hoje nós estamos aí no estúdio, você está aí no estúdio com o Dr. Renato Abirrahmia, e nós viemos às ruas para saber o que é que o povo realmente faz, se ele fuma, se ele não fuma, o que é que ele está pensando em relação a isso, a essa conscientização. Eu parei de fumar porque eu estava me sentindo mal. Estava me dando muita palpitação no coração, sabe? Aí eu achei que era do cigarro, realmente era, porque eu parei, nunca mais tive nada daquilo. Eu comecei a fumar com 13 anos, parei com 35 anos. A dona Cléia falou da palpitação aí. A arritmia causada pelo tabagismo. Uma costureira, né? Que precisa trabalhar às vezes 10 horas. Graças a Deus ela parou. Parou. É que os outros devem, o exemplo dela deve servir para todo mundo. Porque a parada do cigarro, a pessoa vai se sentir muito melhor. Você sentiu. Sim. E rápido. Muito rápido. Você melhorou a condição. Terceira semana, você percebeu, no ar até eu ligava para você e dizia, estou falando com muito mais fôlego, com muito mais fluidez. Né, o seu trabalho é com a voz há 35 anos. E inclusive a lesão de cordas vocais que o cigarro causa. Eu falei da DPOC, 12 a 13 milhões de brasileiros com DPOC, fizeram um estudo em São Paulo e chegaram à conclusão que era isso, mais ou menos, né, na população de São Paulo. E a maior parte não sabia que tinha um DPOC. Você foi secretário municipal de saúde. Foi 2 vezes. 2 vezes secretário municipal de saúde. Quando você trata da população, você evita prejuízo também, agora do ponto de vista financeiro. Quando você trata preventivamente da população, você evita gasto na área da saúde. Por exemplo, esses pacientes lá nos Estados Unidos, esse estudo que foi feito no Monte Sinai, chegaram à conclusão que conseguiam fazer diagnóstico precoce de 20% de nódulo pulmonar neoplásico, quer dizer, com câncer. E esse paciente é submetido a uma cirurgia, hoje ainda não está generalizado também, porque a cirurgia torácica por robótica é muito melhor. Não abre mais o peito, né? Abre, mas é pouco. A incisão é menor e 2 dias depois você vai para casa. 2 dias depois você está em casa. Câncer de pulmão. Você deve estar se perguntando aí, poxa, no programa de estreia, o Davi Rangel está falando exatamente do tabagismo, dos males do cigarro, dos males que pode causar o cigarro. Sim, porque é importante para a sua saúde. E nós vamos falar muito aqui de saúde, nós vamos falar muito aqui de coisas que te fazem mal e que não deveriam fazer se você tivesse um pouco de consciência. Então, por isso, o doutor Renato Abirrahmia aqui. O assunto não é um dos mais agradáveis, mas é preciso ser tocado. Tem que ser tocado, porque muita gente... Porque ela falou na glamorização do cigarro, né? Isso na década de 60, 50, 60. Todos o cinema hollywoodiano, principalmente. Eles tinham que estar fumando. Eu me lembro de um festival aqui no Brasil que a Hebe Camargo apresentava, junto com... E todo mundo fumando, a TV Tupi filmando, e as pessoas fumando enquanto estavam apresentando o festival. E hoje, claro que não entra na nossa cabeça isso. Ter uma pessoa num programa de TV ou de rádio fumando, mas antigamente era normal. Mas os atores que não fumavam eram obrigados a fumar para entrar no grupo. Para entrar no grupo. Né? Hoje acabou. Né? Hoje você não vê nem na televisão, nem mesmo no cinema. Né? Só aqueles filmes antigos. Os filmes antigos. Então, vamos dizer assim, fumar é bom que seja coisa do passado. A gente espera que esses 9,8% diminuam cada vez mais. Né? E eu quero chamar a atenção também para o cigarro eletrônico. Ah, sim. O tal do vapor, né? Vapor, que é muito maléfico. Eles pegam os jovens. Aqui no Brasil, um estudo entre 13 e 17 anos.
23% experimentaram o cigarro eletrônico, que leva até a morte súbita, pode levar a uma doença, EVALI, o nome da doença, intersticial pulmonar, que você chega lá num pronto-socorro com uma lesão enorme, faz uma tomografia, dá um vidro fosco disseminado, e às vezes o diagnóstico não é feito, porque... Sai queimando tudo, né? Não, tem que saber, e o médico tem que perguntar, se fumou cigarro eletrônico. Se fumou, porque tem casos aqui de CTI, e o corticoide melhora mais, é uma doença que não precisava existir. Mas o profissional tem que estar preparado para atuar no CTI. O profissional tem que perguntar. Tem que estar preparado, tem que como você sempre falou, e fazer para atuar na emergência, né? Perguntar sobre... Porque as pessoas não falam. Né? Cocaína, tem algumas doenças causadas pela cocaína, tem que insistir, que as pessoas não podem omitir, porque o tratamento é específico contra essas patologias. Doutor Renato, grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa de estreia. Nós temos mais uma entrevista no dia de hoje, e as pessoas que estão chegando, pessoas que estão vendo a gente agora. Você já me ouvia no rádio, da Vida Show no rádio, agora tem da Vida Show na TV também. E é um grande prazer recebê-lo aqui. Estamos falando de saúde com o doutor Renato Abirrahmia, mas nós vamos falar de saúde agora também com um professor de educação física. Nada melhor para parar de fumar do que sem dúvida, o exercício físico. Parou de fumar, vamos fazer atividade física. Porque senão engorda também. Não, tem que fazer atividade física. A atividade é necessária, absoluta. Então tá. Vamos lá então, Movimento é Tudo, com o professor Adriano Pissado. A gente volta já. Fala, meu amigo Davi, tudo bem? Que honra estar aqui falando com vocês. Nossa, que tema importantíssimo que você está trazendo para a gente hoje, né? Principalmente a questão do tabagismo. Você sabia que 17,5% da população do Brasil hoje fuma? E o pior, isso representa em torno de 25 milhões de pessoas. E pode isso tudo, que o tabagismo ele traz grandes malefícios, grandes prejuízos para a saúde, e geralmente prejuízos esses que você acaba não vendo o sintoma, e acaba sendo, assim, muito silencioso. Vamos lá, pessoal. Uma das ferramentas mais importantes hoje, Davi, para você combater o tabagismo, nada mais é que a atividade física. A atividade física é uma ferramenta que vai te ajudar e vai te auxiliar, principalmente para você largar esse vício horroroso, e vai ajudar na recuperação da sua saúde. Primeiramente, ela vai te ajudar nesse processo de abstinência. Esse processo de abstinência que o fumante começa a passar, assim que ele fala, vou parar de fumar, ele sofre bastante com isso. E a atividade física ela pode te ajudar demais no controle dessa irritabilidade e dessa vontade de fumar. E outro ponto geralmente você para de fumar e drasticamente, por você está muito ansioso, você acaba descontando a comida, você acaba ganhando muito peso corporal. Ela vai também te ajudar bastante, a atividade física, a controlar esse peso corporal e te trazer mais saúde, vai te ajudar a controlar o ganho de peso. A outra situação, rapidamente você vai conseguir ter um controle, uma melhora na sua condição cardiorrespiratória. A atividade física te traz isso de uma forma muito rápida, e não tenha dúvida que você vai conseguir se sentir muito mais disposto, bem melhor. E a outra situação, ela vai melhorar muito a sua autoestima, tá certo? Não tenha dúvida, pessoal, a atividade física é uma das ferramentas fundamentais para você realmente parar, você que quer parar de fumar, e vai ajudar bastante na sua saúde, tá bom? Fica essa dica aí, um forte abraço, fique com Deus, foi um prazer, tamo junto, um abração, Davi. Tá aí o professor Adriano Pissado, das Academias Movimento e Freeforma. Um abração para vocês, tudo de bom, viu, gente? Grande abraço, muito obrigado pela colaboração. Vamos ao intervalo comercial e vamos para o intervalo com imagens de Marcos Paulo Júnior, vistas aéreas, imagem de drone, coisas maravilhosas da nossa cidade. Curte aí, muito bom. Homem de bom gosto veste Omni-VIP. Leves? Na Omni tem. Lacoste, na Omni tem. Elos? Na Omni tem. Aramis, na Omni tem. Reserva? Na Omni tem. Richards, na Omni tem. Ternos e blazers? Na Omni tem. Vá conferir a loja mais moderna da cidade. Omni-VIP,
ao lado da Hanner Calçados, Nova Friburgo. Você sabe que pode confiar. Laboratório Intermed é o melhor pra te entregar. Laudos rápidos, experiência. Você se encanta com o atendimento. Competentes profissionais e os melhores equipamentos. Vem, Laboratório Intermed. Laboratórios Intermed, Ernesto Brasílio, 71 Centro. Telefone 998590909. E dando sequência ao nosso programa de estreia, o Da Vida Show na TV. Você já me ouve no rádio há algum tempo, na Sucesso FM, de 6 às 9 da manhã com o Da Vida Show. E agora estamos aqui também na TV Zoom, né? Toda terça-feira, de 8 às 9 da noite, com o Da Vida Show na TV. Estamos falando de datas importantes do mês de maio. Neste programa de estreia, poderá não ser assim no próximo. A gente pode não ficar falando de datas importantes sempre. A gente vai estar sempre inventando alguma coisa diferente para que você possa curtir o nosso Da Vida Show na TV. Estamos aqui agora com Luzia Falcão. Luzia, tudo bem? A câmera é sua, se apresenta para o povo aqui, tudo bem? O Dia do Trabalhador, ela é a entrevista do Dia do Trabalhador. O pessoal costuma falar Dia do Trabalho, não é Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador, porque em 1886, essa data foi criada nos Estados Unidos, trabalhadores foram às ruas para exigir as 8 horas diárias de trabalho ou 40 horas semanais. Entraram em confronto com a polícia, uma centena deles morreram e foi criado o 1º de maio em homenagem ao Dia do Trabalhador. Engraçado, nos Estados Unidos essa data não é comemorada e aqui no Brasil sim. Mas Luzia, que prazer ter você aqui, você é uma trabalhadora, uma mulher trabalhadora, há muito tempo na jornada, há muito tempo, você sempre fez parte do sindicato. Primeiro, prazer recebê-la. Prazer é todo meu, Davi, tá tudo bem, tá ótimo. Muito obrigada por participar do seu programa aqui na estreia, isso é uma honra para mim. É isso aí. Ô Luzia, obrigado por ter aceitado, né? Vir aqui gravar com a gente. Luzia, me diga, você fez parte do sindicato dos têxteis, dos vestuários? Vestuários. Você trabalhava com confecção, trabalhava com... Eu era costureira da Filó. Da Filó. E aí você entra, em que momento você entra para o sindicato dos vestuários? Eu entrei na diretoria em 1990. Lá eu te conheci. Uhum. Isso. Em 97, o presidente da entidade, ele veio a falecer num acidente. Sim, eu lembro. E aí não havia vice naquele momento. O vice tinha pedido demissão, eu era do departamento jurídico. Assumiu Luzia. Aí houve uma votação interna e eu assumi para terminar o mandato dele. Terminando o mandato, houve eleição com oposições, chapa de oposição inclusive, mas desde então, mesmo com todas as oposições que ocorreram, eu fui sendo reeleita pelos trabalhadores até 2020, que aí eu decidi não concorrer mais. Não quero mais, né? Decidi mas parar. Você continua lá atuando de alguma forma no sindicato? Não mais. Eu parei realmente, a minha página virou, hoje eu faço outras coisas na minha vida. Pois é, e essa virada da mulher trabalhadora? Gente, estamos falando, como eu vou repetir aqui para contextualizar para vocês, estamos falando de datas importantes do mês de maio. 1º de maio, Dia do Trabalhador, com a Luzia Falcão. Falamos com o doutor Renato Abirrâmia a respeito do meu dia 2 de maio, um dia importante para quem parou de fumar há 2 anos, esperando que possa estimular você também a parar de fumar. Não que eu seja exemplo para ninguém, que eu não sou, mas que estimule você também. Falamos também do aniversário da cidade, daqui a 3 dias, 16 de maio. O Friburgo completando 207 anos. E essa virada do vestuário, e aí você começou a fazer... Frutas em rolo. Já foi em 2020? Não, foi em 2021 eu comecei a estudar, por quê? Eu tive um neto, né? E aí a minha nora, desde a gestação, ela falava que não daria açúcar para o meu neto até ele completar os 2 anos. Como eu vim de uma família da roça, do interior, que a gente comia açúcar de colherada... Você é de Friburgo mesmo? Sou de Friburgo. De que lugar de Friburgo? Curuzu. Ela saiu do Curuzu? Então, sou de lá. O pessoal lá do interior mesmo. Do interior mesmo. Então o pessoal não tinha problema com doce? Nenhum. Né? Aí eu falei assim, gente, como que eu vou deixar meu neto vendo a gente comer um doce sem que ele coma também? Aí eu comecei a procurar, pesquisar, achei o curso de frutas em rolo, que para mim foi perfeito, que na realidade é Rolinhos de Frutas, o nome do curso.
Só que aí eu adaptei que nada a gente O cria, né? O Marcolinho vai mostrar aqui. Passou a ser as frutas em rolo do É cristalizado? Não é cristalizado, não tem açúcar, não tem farinha, não tem ovo, nada. É somente frutas que são desidratadas, né, e formados esses docinhos saudáveis para as crianças. Tem um pirulitinho aí que ele pode comer à vontade. Olha que é bonito também, né? Olha. A pitaia desidratada é uma delícia. Posso brincar? Fica parecendo comida cenográfica. Mas é tudo verdadeiro. Não, nós comemos aqui, eu tô falando de brincadeira. Nós comemos aqui, é delicioso, saboroso, né? Olha que bonito, gente. Não, e mais uma... Sabe onde é que você podia vir? No programa da Luciana Ferraz. Não, e sabe qual o que é melhor? Não tem nenhum corante aqui. Todas as cores são das frutas. Composição é uma alquimia, né, das frutas, que a gente mistura. Por exemplo, o vermelhinho é a mistura da manga com a pitaia. Então fica um vermelho lindo. Então, esse conezinho é banana da terra com maracujá. Muito legal. Então são só frutas. Eu repito, nós experimentamos aqui, nós experimentamos tudo aqui, muito gostoso. Toda manhã, você pode vir no Toda Manhã, né? Conversar com a Luciana Ferraz e mostrar para ela toda essa variedade, né? E você agora comercializa isso? Sim, agora eu comercializo. Fala aí, telefone, site, no Instagram, pode falar. O Instagram é Frutas em Rolo, do Oli. Oli, o meu neto é o Oliver. Então, ficou Frutas em Rolo do Oli. O-L-I. O-L-Y. O-L-Y. Frutas em Rolo do Oli. Isso. Aí quem quiser acessar ali, tem todos os tipos de doces que eu faço, totalmente sem açúcar, isso é garantido. Eu procuro as frutas o mais natural possível, sem química. Eu tenho ido muito na rede rural mesmo, buscar lá junto ao produtor. A pitaia eu fui buscar lá em Sumidouro, divisa, né, de Friburgo com Sumidouro. É difícil encontrar pitaia, né? E pitaia boa, encontrei num sítio lá, pessoa maravilhosa que me forneceu. A pitaia, para ela ter sabor, ela tem que ser de uma boa procedência, né? Tem que ter uma boa procedência. Não tem gosto de nada, né? Exatamente, mas a desse rapaz que eu encontrei, ela é ótima. Então a gente tem que procurar isso. Produto de qualidade, sai um docinho maravilhoso. E a mulher trabalhadora? Como é que você enfrentou esse mercado masculino aí? Já há 4 décadas você está nesse mercado masculino, nesse mercado já patriarcal. Como é que a mulher trabalhadora enfrenta isso aí no dia a dia? Olha, com bastante discriminação, tá, Davi? Mas com muita coragem. Com muita coragem. Mulher, ela tem que ser corajosa, né? Cuidar de casa, de filhos, trabalhar fora, às vezes estudando. Mulher mata não mas uns 10 leões por dia para poder ocupar o seu espaço. E você ainda foi representante sindical, que é mais barra pesada ainda, né? Exatamente. Né? Foi barra, mas com o apoio dos meus companheiros e companheiras da instituição, da entidade, né? Foi possível fazer um trabalho. Onde fica o vestuário agora? Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116. Eu confundo com os têxteis, que é na Augusto Spinelli. Eu sempre confundo com Augusto Spinelli, onde tem um forrozinho no final de semana também, não é isso, né? Isso. Bom, forró ali, é bom. Dona Sônia, minha sogra, tá no forró lá, de vez em quando tá no forró lá. Ô Luzia, o que é, Lili? Tem participação da rua? Tem participação da rua. Vamos chamar a Denise Peixoto novamente, que o pessoal tá falando também do Dia do Trabalhador nas ruas da cidade. Vamos lá, da Vida Show na rua. Demorou, hein? Dia do Trabalhador e da Trabalhadora no dia 1º de maio. Mas será que todo trabalhador e trabalhadora tem motivo para comemorar? Vamos ver o que o povo está pensando? Se você não estivesse trabalhando como costureira, qual seria a sua outra opção? Cozinheira, que eu amo também cozinhar. E na sua produção rural, você trabalha com o que especificamente? Com açaí. E você acha que é difícil essa sua vida de produtora rural como mulher? Não, acho que quando você faz com amor, nada é difícil. Eu amo o que eu faço e é um trabalho meio pesado, mas eu gosto. Gosta da sua profissão ou do que você fazia? Sim, eu fiz Senai 4 anos, fui formado em torneiro mecânico e gostava da minha profissão que eu tinha. E se você não fosse torneiro mecânico, o que você gostaria de ser? Mecânico. Muito obrigado, Denise Peixoto. Muito obrigado ao Oduvaldo, né, o cinegrafista que esteve acompanhando. Oduvaldo Silva, não é isso mesmo? Se eu estiver errado, me corrija aqui, tá, o Marconinho? É Oduvaldo Silva o nome dele? Oduvaldo Júnior.
Oduvaldo Silva é aquele comunicador antigo da Rádio Mundial, né? Que ele falou que o nome dele foi dado por causa do Oduvaldo Silva da Rádio Mundial. Aquele que falava, alô, amizade, tudo legal, todo dia, sou dos bairros Mundial. Agora tá lá na região central do Brasil. Oduvaldo, obrigado aí pela companhia. A Denise Peixoto nas ruas aí, colhendo as opiniões do povo. Você viu as mulheres falando aí, ô Luzia? Que barato, né? Muito legal, né? Mulher é isso, mulher trabalha, se reinventa todos os dias. Costureira, se não fosse costureira, seria cozinheira. A outra trabalhando na roça, produtora rural. O rapaz que foi torneiro mecânico, se pudesse, seria mecânico. Quer dizer, ficaria praticamente na mesma área, não é verdade? Ficaria na mesma área. Muitas pessoas gostam. Eu tenho grandes amigas costureiras que amam a profissão. O único detalhe que é bom eu estar falando, eu gostaria de estar frisando isso, que eu falei muito enquanto eu era presidente do sindicato, e eu repito sem parar, porque se as costureiras não forem valorizadas pelos empresários, em pouco tempo vão ficar sem as costureiras. Eu também acho. Porque as costureiras que gostam da profissão são aquelas que estão na minha idade e estão prestes a se aposentar. Você acha que não tem mulher nenhuma nova querendo essa parada? Eu fiz uma pesquisa quando eu ainda estava no sindicato, e a maioria absoluta, quase 90% das mulheres que eu entrevistei, que foram mais de 500, não educaram os filhos para trabalhar em confecção. Então, a mão de obra foi para todos os outros campos, menos confecção. Então, se não houver um acompanhamento, uma valorização dessas profissionais, as confecções da cidade vão perder, o mercado, a cidade, de uma forma geral, vai estar perdendo nesse campo que poderia estar crescendo, porque não vai ter mão de obra. E você é empresário de confecção, você que tem confecção, você pequeno, médio ou grande produtor, pensa em criar escolas de formação para novas costureiras, cortadores e cortadoras, costureiros e costureiras, cortadores e cortadoras, para que o mercado possa voltar a ser pujante nessa área, não é verdade? Por que não? O cara que tem uma confecção, ele mesmo, ou a mulher que tiver uma confecção, ela mesmo fazer um curso de formação. Se ele oferecer melhores condições de trabalho, um ambiente respeitoso e uma valorização dessa mão de obra que ele tiver, com certeza ele vai atrair profissionais para a empresa dele. Que o outro grande problema era a questão da valorização. A mulher gosta, a gente gosta de ser gratificada, a gente gosta quando a pessoa chega, olha a peça, poxa, ela trabalha bem, isso aqui é legal, a peça ficou bonita, poxa, meus parabéns. Lembrar o dia dela. Tem empresa que faz o aniversário os aniversariantes do mês. Parece uma coisa boba, mas não é. É uma forma de mostrar para a costureira, olha, você é importante para mim. Isso vale a pena. São pequenas atitudes. O meu amigo Salatiel, ele faz o aniversariante do mês lá, Use Bojos. O pessoal da Jope Confecções também faz, né? O pessoal da Mimar também faz. O pessoal bacana, o pessoal, né? Isso é legal, isso é bacana. Pequenas atitudes mudam a forma do relacionamento entre patrão e empregado. E outra coisa, você, dono de confecção, deixa a costureira pelo menos com um fonezinho de ouvido, ouvir o da Vida Show no rádio, de manhã na Sucesso, 88,3. Ela tem o celularzinho dela, não vai usar nem o rádio aí da sua confecção, não. Ela bota no celular, davidashow.com.br, e vai estar ouvindo aí o programa, tá bom? Que tem confecção que não deixa pra pessoa ouvir o rádio, ouvir uma música. Vai produzir menos por causa disso, Luzia? De forma alguma. Isso aí é uma incoerência, uma atitude que a gente não entende o porquê da pessoa. Parece uma criança birrenta, sabe? Deixa eu ouvir, né? Querendo botar uma pessoa de castigo igual se fosse uma criança, bobeira. E uma atitude que não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, deixa a pessoa aborrecida, às vezes não vai trabalhar direito porque ficou chateada. Para quê? É verdade, para quê? Então, olha aqui, vou mostrar mais uma vez aqui, Marconinho, as frutas de rolo, né? Frutas em rolo. Frutas em rolo, da Luzia Falcão. Muito bonito e muito saboroso também, né? Fala mais uma vez, são frutas em rolo do óleo. Frutas em Rolo do Óleo. O Instagram é @frutasemrolo. Só acessar, você vai ver todos os docinhos que são feitos, que são somente frutas, doces saudáveis, duráveis, que é bom dizer que esses docinhos você pode ficar com ele fora da geladeira por até 3 meses. Ah, não brinca. E na geladeira por 6 meses. É mesmo, é? Ah, que beleza, tá vendo então? Olha aí, bacana demais. Eu tive um prazer de conversar com Luzia Falcão nesse Dia do Trabalhador ou da Trabalhadora, ou comemorando, né? Fazendo menção ao Dia do Trabalhador ou da Trabalhadora. Luzia, muito obrigado por ter vindo.
Obrigada a você, É o nosso Davi. Da Vida Show de estreia, Da Vida Show na TV. Obrigada a você, que é um privilégio estar aqui na estreia do seu programa. Você não imagina a felicidade que eu tenho de estar aqui contigo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu quero agradecer também a Denise Peixoto pelas reportagens de rua, a nossa atriz, né? Nossa atriz, e agora também tirando onda de repórter na rua, não é verdade? Obrigado ao Odovaldo Júnior, cinegrafista. Obrigado ao Marconinho, que está aqui dirigindo os trabalhos, editando aqui as imagens, né? O diretor de imagem, diretor de VT aqui. Obrigado também ao Léo Artúrios, o nosso centurião, tomando conta que Artúrios é nome de centurião, né, Romano? Então, um abraço para você, Léo, obrigado. Obrigado, Luciana Ferraz, Salvador, pelo convite. Obrigado a Cianf, né, por permitir a gente estar fazendo a estreia desse Da Vida Show na TV, né? Abraço para quem? Pra mim, né? A Lili. A Lili tô aqui. Pensei que ela... voltou, tá ali. Tô aqui. Eu não tava vendo, não tava te vendo. Eu não Nunca tava te vê. vendo. Não, eu não falei porque eu não tava... Tá. Você nunca me vê. Dá pra esperar? Eu sou invisível. Obrigado, Lili. Até a Tá, próxima, de nada. tá? Tchau. De nada. Minha A parte gente eu quero volta na dinheiro. próxima terça-feira. Muito obrigado a todos. Até lá. Aí eu queria mandar um abraço pro Davi Rangel, mas o problema é que ele é vascaíno, né? E eu sou rubro-negro. Mas tá tudo em casa, tudo tranquilo. Ai, meu Deus do céu, essa turma não é mole, não. Obrigado, amigo, obrigado, um abraço. Vascaínos, rubro-negros, botafoguenses, tricolores, a vocês, um grande abraço e até a próxima.